Boa tarde, pessoal. Dá início ao nosso painel aqui sobre varejo e serviços financeiros, a convergência entre esses dois universos aqui em prol da experiência de compra e da alavancagem aí a todos os consumidores. Contamos aqui com especialistas de mercado, aqui, pessoas que vivenciam esse cenário todos os dias, para contar um pouco para a gente aqui das suas experiências aqui, como os desafios das empresas e a sua visão de mercado. Começar aqui me apresentando, né? Meu nome é Fernando Tassin, eu sou da Tecban e faço parte do Comitê de Meio de Pagamento e Tendência aqui da FEComércio, apoiando aí todas as frentes, as iniciativas, inclusive junto ao Banco Central e aos demais órgãos aqui relacionados ao varejo. E vou pedir aqui para os meus colegas, cada um deles aqui se apresentar também para vocês, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Boa tarde, Ricardo Lagreca, sou o diretor jurídico do Mercado Livre. Boa tarde, eu sou André Barreto, sou fundador e CEO da Unique Technologies. Bom, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Alan, sou gerente executivo do Intershop, marketplace do Inter. Boa tarde, prazer em estar com vocês. Tiana Jankovic, CEO do Rappi no Brasil. Bom, dando início aqui, vamos ladies first, né? Conversar aqui com a Tiana para ela passar um pouco da experiência para a gente. Tiana, como é que você tem visto aí essa mistura de segmentações que existe hoje no mercado, né? Onde a gente tem bancos com operações de varejo, marketplace com operações muito atreladas aí também a serviços financeiros, a venda de produtos e serviços nesse sentido para o consumidor. Nós temos hoje montadoras criando wallets, enfim, ficou cada vez mais difícil de segmentar o cliente e ter uma visão ampla da sua experiência, né, para que ele não seja visto como um número de contrato ou um número de apólice, sim como um CPF. Qual é a sua visão? Como é que vocês têm tratado isso lá no Rappi? Acho que a gente se orgulha de ter começado a tendência, né? A gente foi o primeiro super app de América Latina, agora tudo é super app, né? Com certeza a tendência para o futuro é ter acho que na nossa região, né, uma versão latino-americana de super app, que não é exatamente igual à versão chinesa, que era a predecessora nossa, mas que com a sua devida tropicalização, com certeza vem se instalando no nosso continente também nos últimos tempos e principalmente impulsionado pela pandemia. Eu acho que a gente tem 3 principais, dizemos, jornadas de usuário, que hoje ainda vivem um pouco separadas, cada um aqui de nós acho que foca numa parte dela, mas que sempre mais vem se unindo, como você vem mencionado, né? Uma é a jornada de compra no digital, então ali entra seja varejo e-commerce, seja o last mile, que é mais a nossa parte. Outra é a jornada financeira, né, dizemos de que hoje, né, vem se unindo a parte de conta com a parte de cartão, com a parte de financiamento, com a parte de investimento. E a terceira parte é a parte de social, né, dizemos, entretenimento e de parte de comunicação no digital. Então, quando a gente olha o modelo asiático, ele consegue unir as 3 partes dentro de um só aplicativo, né? Esse é o modelo que vem prevalendo por lá. Já aqui a gente vê que, a princípio, vem se construindo esses 3 pilares, né? E que no final das contas, a maioria dos marketplaces que vem introduzindo algumas que não é core, fazem através das parcerias. Então, a gente não prevê um futuro que venha até esse fundo de modelo asiático, onde a gente consegue realmente unificar todas essas jornadas principais num só app, mas no futuro sim, o usuário vem buscando ter 2 ou 3 apps onde concentra a sua, dizemos, sua vivência digital. Então, um app que concentra todas as compras, que é o que a gente se propõe a fazer, pelo menos no last mile, acho que o Mercado Livre se propõe a fazer no mundo mais de e-commerce, e a parte de financeira, que a gente vê vários bancos ampliando, seja a sua experiência de usuário, que é a parte de escopo de produtos, né, que oferecem dentro do seu aplicativo, e o terceiro, social, que fica separado. Ninguém conseguiu unir aqui no Brasil, na América Latina, a jornada social. Acho que estamos no comecinho de social shopping, etc., que vem se instalando aos poucos, mas não temos ainda o conceito de super app com social. Acho que é isso.
junto com, né, pressão inflacionária que a gente vem querendo ou não sofrendo, questões que a gente tem sobre escalabilidade de todos esses negócios, uma necessidade de gente, no final, exprimir os custos ao máximo possível, obviamente, cada um tenta verticalizar o maior possível, dizemos, número de serviços dentro da sua própria operação, de novo, ou através das parcerias estratégicas ou construindo a sua operação mesmo, né. No nosso caso, só para terminar, a gente vem tocando essa parte de serviços financeiros, mas vem tocando muito de uma forma, onde a gente vê isso como extensão do nosso programa de fidelidade, que é o Prime, né, onde o usuário Prime, tem o cartão do Rappi que oferece para ele os melhores cashbacks no mercado, mas é muito mais linkado a isso, do que a dizemos, universo 360 de serviços. Então, se perguntar, você enxerga que o usuário Rappi no futuro não vai ter um aplicativo de serviços financeiros, vai concentrar no Rappi? Não, acho que ele vai ter, eu me proponho a fazer 360 das compras last mile, e provavelmente ele vai ter um ou outro que vai ser o universo financeiro dele. Legal. Bom, um ponto que eu acho que é muito comum se falar no mercado hoje é sobre a digitalização, né? A digitalização dos negócios, dos clientes, método de pagamentos como Pix, Open Finance, reconhecimento facial, tudo isso. Mas a gente não deve esquecer que esses métodos devem ser complementares, né? Que a gente tem que pensar que existe o consumidor que já vem nascendo de forma digital, como dos anos 2000 para cá, mas que também tem uma geração de transição, que são aquelas que têm mais ou menos a nossa idade ou até um pouco mais que a gente, né? Como é que vocês têm enxergado isso do ponto de vista de complementariedade para que o cliente não se sinta algum deles excluído nesse processo? Encurtando aqui a pergunta, né? Como atender o cliente que se autodenomina digital e o cliente que prefere hoje em dia, por exemplo, ir até uma agência bancária, ir até uma lotérica, ir até a própria rede de supermercados para pagar a conta dele? Como não excluir esse cliente num mundo que está se digitalizando cada vez mais rápido? Posso? Bom, eu vou fazer uma pequena introdução do nosso ecossistema. Nós começamos como um marketplace, né, do Mercado Livre, e a formação, né, dessas outras unidades de negócio foi muito natural, né, porque tem dois gargalos no e-commerce, né, o pagamento e a entrega. Então, o Mercado Pago surgiu no primeiro momento para melhorar essa experiência de pagamento da plataforma, depois o Mercado Envios para fazer a solução logística. E hoje você vê que você tem esse ecossistema que quanto mais compradores você tem, você atrai vendedores, quanto mais vendedores você atrai compradores, e tudo isso vai se fortalecendo. Depois a gente acaba agregando publicidade, acaba agregando crédito e outras coisas. Falando mais a respeito da sua pergunta, Fernando, é interessante que hoje 25% da forma de pagamento do marketplace já é com Pix. E o perfil dessas pessoas, majoritariamente pessoas que não têm cartão de crédito, né? Então, você acaba incluindo ali novos usuários que antes tinham que ir no boleto, lotéricas, etc., que hoje podem fazer a transferência com Pix, com contas não necessariamente em bancos, mas em bancos digitais. E a gente acabou vendo essa necessidade de ir para o mundo físico. Então, a gente tem um cartão físico, temos as maquininhas também. Então, a gente acaba tendo essa outra face, não só digital, justamente para atender essas pessoas. A pessoa tem a conta do Mercado Pago, mas ela quer sacar aquele dinheiro, porque ela precisa de dinheiro onde ela mora, ela vai precisar de dinheiro em papel moeda. Então, é o próprio consumidor que acaba ditando isso, né? Não dá para a gente falar, agora no Brasil vai ser 100% tudo digital, vamos acabar com o físico. A gente ainda tem uma parcela da população que depende muito ainda da parte física, né? Não tem acesso a smartphone, etc. Só para acrescentar aqui o que foi muito bem dito aqui pelo Ricardo, Fernando, eu acho que um ponto que define também bastante essa visão é a experiência que essas pessoas passam a ter, né? Então, independente de idade, independente de adoção de tecnologia, no momento que você, falando de experiência, que é o que a gente está falando aqui, né? Como que é a experiência do consumidor de agora por diante, de algum tempo para cá,
como que essas pessoas reagem a isso, independente da faixa etária que ela está, independente do tipo de adoção ali, de quão adepta ela está à tecnologia. Eu tiro isso com pessoas, inclusive próximas, conhecidas. Meu pai é um exemplo, por 76 anos de idade, e a princípio, olha, não quero. Chegou Uber, putz, eu não quero pegar Uber, não vou. Por que não? Para mim é mais fácil bater a mão e pegar um táxi no meio da rua. No momento que ele começa a experimentar, que dizer, pô, é muito legal. Eu tô aqui no meu prédio, no 16º andar, como que um carro lá embaixo vai saber que eu quero pegar um carro se eu não avisar aqui? Então, quando a gente passa a incluir essas pessoas também nesse tipo de tecnologia, naturalmente a gente vai lidar com dados como esse aqui, pô, 25% já utiliza Pix, né, que é uma tecnologia que também inclui, uma vez que essas pessoas não têm cartão de crédito, mas de uma outra forma, quem já tem e quem já utiliza, ela passa a adotar de uma forma até mais constante, entendeu? Alô? Só complementando também, acho que é muito importante quando a gente fala da experiência, a gente vem de alguns modelos. Então a gente veio no modelo eu preciso pegar o boleto na mão, pegar a minha filha e pagar. Aí depois você veio para o modelo de eu paguei nesse conta digital e vai chegar o meu boleto certo, vão me cobrar depois. Agora a gente está falando do Pix, que é uma coisa que o dinheiro é tão digital que ele já chegou na conta do seu credor e esse usuário ainda fica com aquele receio de será que ele recebeu mesmo, é verdade ou não? E aí nasce todos os compartilhamentos, né? Compartilhar o que eu paguei realmente, vou compartilhar a fatura, começam a compartilhar até mais informações, mas a facilidade para ele se transformar um digital passa por essa insegurança, mas depois realmente o caso do Uber é muito importante. Depois que ele vivenciou que eu não preciso mais, ele perde aquele medo de eu vou sair com dinheiro na carteira, na mão, e eu vou ter uma facilidade, ele começa a adotar também esses melhores meios e começa a entender um pouco mais em ser digital e a gente conseguir adentrar nesse meio também. Acho que é muito importante. Só para terminar aqui, acho que de forma que a gente deveria enxergar o futuro é que não é que o digital pega por completo o lugar do físico, mas físico não deveria ser por necessidade, deveria ser, de certa forma, por prazer. Eu assisti uma palestra muito interessante recentemente sobre dopamine retail, né? De como a experiência de varejo no mundo digital vira uma experiência hipersensual, né? Em como vive uma representação, uma vivência de marcas no mundo físico de se conectarem com os seus usuários de uma forma muito mais profunda, animando basicamente os 6 sentidos, né? Em vez de ser um relacionamento transacional, né? Então, mesmo quando você olha a gente com uma marca, obviamente, nativa, 100% digital, a gente está agora para a Copa, né, com patrocínio nosso de CBF, montando uma happy house, né, um ponto de conexão 100% emocional com os nossos usuários. A ideia do físico, acho que no futuro sempre menos vai ser a transação, sempre mais vai ser a experiência. Um ponto que eu acho que a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês também é que, assim, todas as vezes a gente vai abrir ali algum jornal, uma matéria, ler um veículo específico, em algum momento está citando a LGPD, né? Sobre transformação digital. LGPD, mas um dos produtos, né? Ou 2 dos produtos que mais tem usado a LGPD na essência tem sido o Open Finance e Open Insurance no discurso, que é, eu preciso que o cliente me dê o consentimento, que ele precisa me autorizar a eu fazer algo. Num cenário cada vez mais digital, onde eu até li uma matéria que assim, a frase era engraçada, porém verdadeira, né? Se nós estamos vivendo ou realmente aceitando a política de pop-ups dos sites, né? Então, assim, para cada site que você abre tem uma política de pop-up, cadastre seu e-mail aqui. Como conciliar um processo de LGPD com tantos fluxos diferentes de meios de pagamento, de processos de varejo, atrelando isso à experiência do cliente para que ele não seja bombardeado por e-mails de spam, para que ele não tenha seus dados vazados e que ele se sinta no final do dia, literalmente, com um benefício atrelado. Ou seja, eu estou dando a minha informação para receber algo em troca. Isso é um grande desafio no cenário brasileiro hoje, principalmente quando a gente olha LGPD, que o consentimento serve para um lado, mas não serve para outro produto. O cliente tem que ficar o tempo inteiro autorizando. Como é que vocês estão enxergando esse desafio? O que vocês acham que, assim, do ponto de vista até governamental, pode ser feito, pode ser flexibilizado nessas leis?
Não, sem dúvida, a LGPD veio como divisor de águas aí, principalmente, eu diria assim, corroborando tudo que vinha sendo falado sobre proteção de dados, até então muito na teoria, mas muito para fortalecer justamente o lado do consumidor, da pessoa física, do CPF ali, em estar seguro diante daquilo que ele está se propondo a fazer ali. É muito comum as pessoas imaginarem a LGPD se aplica a esse ponto aqui, uma empresa altamente tecnológica, digital, etc., mas as pessoas não param para perceber que putz, o simples fato de eu acessar um prédio comercial para ir atender a uma reunião, tá se pegando dados ali, tirando uma foto minha, e naquele momento ninguém questiona, né? O fato da pessoa, a LGPD veio ajudar muito nesse esclarecimento, e aí não se trata de tecnologia, não se trata de legislação, e sim de comunicação, como que a gente transmite para as pessoas a necessidade de se fazer determinada atividade, que a gente vai estar utilizando ali dados sensíveis ou não daquela pessoa, e ela tem o dever, na verdade, o direito de saber qual que é o propósito daquilo, e ela tem a opção de querer fazer ou não. Então, é mais uma questão cultural, Fernando, das pessoas, de uma forma geral, passarem a entender como que a LGPD transaciona, como que a gente que circula agora nesse meio com essa regra. Na verdade, a LGPD é uma regra onde se diz ali o que é quais são os deveres e obrigações de cada lado, entendeu? Do nosso lado, assim, a LGPD é super importante. Nós implantamos o padrão brasileiro nos 18 países que nós atuamos na América Latina. E é interessante que nós temos um relatório semestral que aborda a parte de proteção de dados, e as consultas nos diversos países sobre proteção de dados, o Brasil concentra mais de 90%. Né? E já Argentina, México já tem leis mais antigas de proteção de dados. E eu considero isso, primeiro, porque é uma novidade, a lei é nova, se fala muito disso, há uma curiosidade, há muita dúvida ainda sobre o modelo, mas é importante também que as pessoas estão conscientes disso hoje, né? Há um pouco de medo, né, e desconhecimento, mas eu vejo que hoje, por exemplo, a gente está num processo de transição, né? Então, vou citar um caso para vocês da nossa logística, né? Pela regra do fisco estadual, na etiqueta dos pacotes, você precisaria colocar várias informações pessoais dos usuários, né? E a gente conseguiu aí, meio que conciliando a LGPD com as informações fiscais, conseguir fazer uma alteração onde a gente transformou essas informações que eram escritas em código de barra, código QR. Então, você acaba protegendo o dado, né, daquele pacote físico que antes deveria ter CPF, um monte de informações, você acaba tendo ali simplesmente endereço, o nome da pessoa que vai receber, e as outras informações ficam ocultas. O fisco vai ali ter essas informações com esses códigos de barra e QR. Então, é um processo que a gente tem ainda que fazer um meio termo, né? Você não pode, por um lado, proteger totalmente um e descobrir o outro. Tem que achar o meio do caminho. Esse é o desafio que a gente está tendo agora. É muito importante. A LGPD veio implantando em todos os lugares. A gente vê os comportamentos, essa onda de aprender como que a gente vai lidar com os dados. A gente, por ser um marketplace dentro de uma instituição que tem diversos módulos financeiros, a gente tem alguns regimes para seguir. Nosso maior desafio hoje é como eu vou conseguir falar com o cliente no momento certo e que ele autorize a falar sobre um tema. Então, a gente tem muitos clientes que vêm por meio de investimento ou vêm por meio de uma aquisição de um crédito imobiliário, que a gente consegue fazer diversos links para colocar os produtos e vender. Mas quando você pega a LGPD, você esbarra em algumas barreiras, por assim dizer, que você não consegue falar, porque ele ainda não aceitou essas comunicações, porque é um novo produto, por mais que seja do mesmo ecossistema. Então, a gente está justamente nesse desafio de como é que eu consigo falar com esse cliente, mantendo a proteção do que ele aceitou, mas mostrando que ele tem muito mais coisas dentro de um super app, que ele consegue desfrutar de um ecossistema. Então, é um desafio interessante que a gente está brigando aqui há alguns anos para quebrar a cabeça e conseguir atender também dentro da legislação, né? A gente está aqui no Innovation Experience, então eu vou dar uma versão assim bem futurista.
mas com uma referência e talvez uma provocação para o setor público atuar nesse âmbito. Acho que também se fosse, né, como tivemos falado, se alguns anos atrás tivessem nos falado que ia existir o Pix regularizado por Banco Central, no mundo, que até poucos anos atrás era de lotéricas, boletos infinitos, TEDs, DOCs incompatíveis, limite de horário e tudo que é, a gente provavelmente ia ser difícil acreditar que realmente vai ter uma coisa regularizada por Banco Central que ia simplificar tanto uma questão tão necessária. Como é que seria uma versão Pix na questão de LGBT? Tá? Na minha visão, seria mais ou menos assim. Porque ter de fato, como a gente falou, todo mundo aqui, acho que vive obsessionado com a experiência de usuário. Quanto ao LGBT, é uma fricção de usuário enorme, né? Como vemos conversando. Infinitas autorizações, potencialmente liderando a infinitos conflitos por, de fato, ninguém ler termos e condições toda vez que dá um check em algum momento. Se a gente tivesse algo mais padronizado, conforme a lei brasileira, onde a gente tem quase que um farol, dizemos, de nível de permissão que a gente habilita para vários serviços, isso seja mais universalizado e regularizado de um órgão público, a gente tem lá um verde, amarelo, vermelho sobre tudo que a gente precisa autorizar, e existir uma educação geral da população sobre um fator tão importante quanto isso para o futuro, acho que simplificaria muito a convivência com LGBT de todas as empresas, proporcionando também no final, experiência mais rica para o consumidor, que no final o que todo mundo quer. Vou fazer uma provocação aqui que, obviamente, quando a gente fala dos produtos e serviços, né, que são comercializados, Mercado Livre, Unique, todo mundo acaba, Rappi, todo mundo, das próprias empresas de vocês, todo mundo sabe o que é o produto, o que é o serviço que é entregue ali, como é, de uma forma talvez superficial, mas saiba como funciona mais ou menos. Mas aqui, ó, quando a gente olha para o nosso público, né, ela é uma mistura de CPF com CNPJ, né? A pessoa, por mais que esteja aqui em nome da empresa, também está aqui pelo lado pessoal. Num cenário onde, de novo, cada vez mais os segmentos se misturam, né? Eu lembro que aqui na casa, né, na FEComércio, a gente teve que tratar com uma urgência muito grande quando o Banco Central regulamentou a agenda de recebíveis de cartão de créditos em 2017. Aí, de repente, o varejo vira e fala, peraí, eu não sou regulado pelo Banco Central. Por que o Banco Central está me obrigando a fazer algo? Né? Não é o meu órgão regulador. E aí a gente olha para dentro de casa e vê que precisa ter profissionais cada vez mais olhando para o lado financeiro e para o varejo, e no final das contas tudo isso se complementa muito bem, sobre os desafios de achar esses profissionais para as áreas de produtos, de serviços dentro das empresas de vocês. Né? Porque quando a gente olha assim, qual é a melhor faculdade de pessoas com carreira de produto que existe? Não tem. Os melhores cursos até existem, né? Existem metodologias ágeis, mas muita gente acha que ser ágil é montar uma squad, né? Colocar um grupo de pessoas para trabalhar junto e, ok, temos uma empresa ágil. Como vocês enxergam esse desafio do profissional, do perfil do profissional e as barreiras para se quebrar aqueles silos que existem dentro das empresas, onde, não, aquela determinada área é mais burocrática, então tem que ser o diretor da área que vai fazer o alinhamento e não o líder da squad. Não é mais o PM, né? A nomenclatura muda. Há uma descentralização. Como é que vocês têm enfrentado isso e o que vocês podem trazer assim de case, né, para as outras empresas? Bom, eu vou falar do que eu acredito que é diversidade, tá? A gente não acredita em uma faculdade, falar 5 línguas. Na verdade, a gente mudou o nosso processo de contratação. A gente hoje é muito mais aberto. Em questão de gênero, níveis de liderança, por exemplo, no shortlist de 3 finalistas tem que ter 2 mulheres. A gente tem uma entrevista cultural, então a pessoa pode ser o expert, mas se não tiver a cultura que a gente acredita que vai possibilitar essa troca de ideias, a pessoa é barrada no processo. Então, assim, o jeito de se contratar mudou muito, pelo menos na vivência que eu tenho aí dos últimos anos, justamente para privilegiar diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas, porque aí você consegue realmente ter inovação
você consegue ter esse tipo de colaboração com diferentes ângulos, né? Se eu for decidir tudo sozinho, eu vou fazer um monte de erros. Se a minha equipe, todo mundo pensar igual a mim, dá na mesma. A gente precisa ter gente diferente, com formações diferentes, ideias diferentes. Aí se consegue ter inovação e fazer essas coisas acontecerem. Do ponto de vista cultural, é importante não ter hierarquia, não ter essa questão de uma competição acirrada dentro de casa. Então, são aspectos culturais que vão acabar gerando nessa diversidade uma proliferação de ideias e comprometimento para alcançar esses objetivos. Isso eu vejo muito lá no Mercado Livre. A gente se orgulha do nível de diversidade, por exemplo, de mulheres hoje em cargos de liderança está em 40 e poucos %, de negros a gente tem na empresa 46%. Então, assim, a gente está conseguindo, não é o ideal ainda, mas a gente está conseguindo refletir o Brasil e, com isso, trazer também a experiência do usuário sobre os diversos pontos de vista, né? O que a gente acha que é bom para a gente, por exemplo, aqui na Faria Lima, pode não ser para o resto do Brasil. No nosso caso, Fernanda, assim, acho que um ponto muito importante que une essas pessoas e que trouxe essas pessoas para nós, eu costumo dizer, não fomos nós que fomos buscar as pessoas que vieram até nós. É o propósito, né? A minha formação é em tecnologia. Eu vim de uma época de mercado, eu fui programador no início de carreira e vim de uma época de mercado onde programador era sub-raça, né? Tudo de ruim que acontecia na empresa, a culpa era do programador, é a TI, não presta, o sistema está bugado e tal. E hoje é justamente o contrário, né? A gente tem um programador aí como o topo da pirâmide, né? Um profissional cada vez mais escasso, cada vez mais procurado. E eu acompanhei ao longo desses 25 anos aí de carreira, né? Uma série de mudanças, e o que a gente começou a perceber muito é o que começou a juntar essas pessoas e pessoas boas com propósitos diferentes, né? Não vamos nem falar aqui de diversidade, raça, etnia e gênero, etc., mas com um propósito ali de fazer não mais. Eu fui de uma época que o nome da empresa fazia diferença. Eu quero trabalhar na empresa XYZ, aquilo meio que era o sobrenome daquele CPF, né? Eu sou fulano de tal empresa. E muito menos qual que é o propósito da empresa, muito mais o que a empresa entrega tecnologia, né? Então, hoje, no nosso caso aqui, nós somos uma empresa de tecnologia, mas nós vendemos experiência, não tem nada a ver com tecnologia. Então, o propósito que trouxe essas pessoas, né, independente da dificuldade que é hoje em certas áreas, como foi colocado aí, novas nomenclaturas, novos cargos que surgiram, essas pessoas vão aparecendo e naturalmente vão se juntando ali por um propósito específico e é bem o que a gente tem vivido aí nesses últimos tempos aqui na Unique. É bacana quando a gente fala de produto, que é bem difícil a gente falar que alguém sabe tudo sobre o produto, né? A gente tem alguns mandamentos que a gente brinca com o time que fazer parte do nosso time tem que ser gente boa e boa gente. Por que boa gente, né? É proibido a taxa do eu sei. O projeto só vai sair se alguém dar amém, se alguém falar que pode, ou pergunta para mim porque eu sei, eu sou a verdade. Então a gente, muito do provocativo se você sabe, eu não vou falar com você, eu vou falar com pessoas que não sabem. A gente parte sempre que quem não sabe tem um olhar muito mais diferente e abrangente do que quem sabe. Quem sabe geralmente é muito enviesado. Então a gente procura pessoas que de fato ele não venha com a taxa do eu sei. Isso aqui eu já fiz 10 vezes. Estava comentando agora com alguns amigos, a beleza do e-commerce é que tudo se parece, mas nada é igual. Então não dá para publicar o que o outro fez, simplesmente vai dar certo. Não é juntar 4 pessoas de 4 áreas e falar, fiz uma squad, trabalho em metodologia ágil. A gente não vai muito nesse modelo, a gente vai no modelo colaborativo e a gente pega a tecnologia. Os caras são mestres em tecnologia, mas mestres em programar, né? Tem um case muito legal que a gente tinha uma squad desenvolvendo emissão de nota fiscal. E a gente fez uma pergunta simples: você sabe o que é nota fiscal? O desenvolvedor falou, não. Eu falei, então para tudo. Para. Se você não sabe o que é, você não vai sentir a dor. E a gente brinca muito que o usuário sempre pede, dá para extrair para Excel? E o desenvolvedor fica muito bravo, porque ele fala, eu me matei anos para fazer uma tela que te responde tudo e você quer o danado botão de Excel. Então, quando a gente traz ele para essa energia de vamos sentar, vamos fazer você usar, deixa eu te mostrar as minhas dores, você mostra o seu aprendizado, a gente mostra qual a dor do usuário, que ela não é igual, a gente parte que, mas eu compro assim. Mas a gente não vende só para você. Vamos ver quanto outros compram.
Então a gente começa a fazer algumas provocações, a gente busca pessoas que querem aprender a todo momento. Porque o produto nada mais é que isso. O que você fez hoje, amanhã já não funciona, você tem que aprender de novo, tem que reviver, tem que entender. Então a gente procura sempre essas pessoas que querem fazer diferente, que querem aprender, e que o passado seja apenas como aprendizado, mas o futuro ele é incerto, a gente tem que mudar a todo momento. Provocativo, gente boa, boa gente, sempre respeitando a opinião de todo mundo, mas tentando entender a melhor forma de atender o cliente com a melhor experiência, que acho que é o foco de todo mundo. É muito bom, Alan. Acho que, assim, tem um livro que é muito bom, eu recomendo muito, se chama Range, que fala sobre o triunfo de generalistas no novo mercado de trabalho. E eu concordo muito com isso, porque eu acho que, de fato, como a gente opera hoje e quem se destaca dentro das nossas organizações é quem consegue se identificar com várias audiências e várias áreas de trabalho onde a gente atua. Então, o que normalmente destaca uma boa pessoa, principalmente de produto, né? Que é na parte de iniciação da inovação que acontece dentro das nossas empresas. Bom, a pessoa precisa entender e ter empatia por todas as audiências que a gente atende, né? Muitas vezes isso é bastante complicado, então só externamente para a gente, assim como para o Mercado Livre, isso são 3 audiências, né? Usuário, parceiro, fornecedor e a audiência de entregador, parceiro, ou enfim, profissional de logística. Além de todas as outras audiências internas, investidores e enfim, né? Então essa é uma parte. E a outra parte é normalmente um ótimo product manager, dos melhores, são as pessoas que operaram, então que estavam na ponta, então tem uma experiência de operação, que tem uma experiência ou uma convivência comercial, porque no final das contas sempre é preciso, e que também teve exposição à tecnologia diretamente para poder gerenciar um backlog de forma efetiva. E assim, por que a questão que você mencionou de ágil, de squads, ficou tal dominante? Não porque você coloca as pessoas nos squads e isso, né, se dá o check the box lá que você resolveu o problema. É que eu acho que a gente sempre está passando sempre mais para uma organização dentro da empresa de donos de problemas e não donos de áreas. E acho que isso que faz a diferença, né? Porque a divisão organizacional tradicional por área não é mais compatível com a experiência 360, que é o que todos nos comprometemos a entregar para o usuário. Então, normalmente, o squad, onde mais faz a diferença, a gente faz muito isso, é quando você separa umas pessoas para focarem em 360 de um problema e se identificarem com a audiência que enfrenta esse problema neste momento, né? Então, acho que essa passagem obrigatória por várias áreas, por vários tipos de experiência profissional, independentemente, acho que, de fato, faculdade, curso, vai ser, assim, sempre menos importante, e as vivências vão ser sempre mais importantes. O que vai definir, eu acho que é os profissionais ganhadores do futuro. Legal. Abordando aqui mais sobre aspectos financeiros dentro do varejo, né? Nós temos um processo muito grande sendo tocado agora nos Estados Unidos, que é o FedNow, né? Que é um processo que vem sendo puxado pelo Federal Reserve, que é o que eles chamam de o Pix americano, né? Mas ele vai além do Pix. Ele vai de emissão de duplicatas digitais, é um processo muito mais amplo. Algo que a gente já experimenta aqui, né? Aqui a gente já conhece o crediário há mais de 20, 30 anos, e agora o pessoal fala do Buy Now, Pay Later, né? Que pra gente já é mais do que tradicional. Parcelamento em cartão, pra gente também faz parte do dia a dia. Outros mercados sequer experimentam isso. Queria ouvir de vocês um ponto que é: hoje, desenhando-se um cenário onde os ecossistemas financeiros estarão cada vez mais conectados, todos eles utilizando até mesmo uma plataforma tecnológica de ISO 20022 para facilitar. O Pix mesmo tem uma proposta de internacionalização para 60 países, né? O projeto Nexus. Temos UPI na Índia. A Índia, 1,5 bilhão de pessoas usando lá sistemas financeiros, e desses 1,5 bilhão, 1 bilhão usa o UPI, né? Temos o próprio FedNow. Como é que vocês veem esse processo para facilitar, por exemplo, a expansão do varejo nacional para o internacional, levando em conta os desafios ainda que a gente tem no mercado nacional? A gente estava conversando aqui antes do painel, 23% da população brasileira recebe o salário em dinheiro físico.
como lidar com esses desafios, né? Como é que vocês veem esse cenário de oportunidades tanto para o mercado europeu, leste europeu e asiático, como também para a América Latina, onde o Mercado Livre, por exemplo, ele nasce lá e depois embarca aqui no Brasil? Bom, vou pegar o gancho então, Fernando. Bom, eu vejo uma super oportunidade, né? A gente hoje foca, né, nos mercados locais. O Mercado Livre, por exemplo, né? Mais de 500 mil famílias vivem de vender no Mercado Livre hoje. Só na pandemia, nós incluímos mais de 150 mil novos vendedores que foram formalizados, profissionalizados e hoje vivem das vendas na plataforma. Mais do que isso, a gente consegue dar créditos para esses vendedores e consumidores na plataforma. Hoje nossa carteira de crédito tem mais de 6 bi de reais e para 40% foi a primeira vez que conseguiram crédito na vida, não são atendidos por instituições financeiras. Então, é um jeito de você incluir essas pessoas. O auxílio emergencial também, quando começou a ser pago, teve uma inclusão de 40 e poucos milhões, né, de brasileiros que passaram a ter acesso a essas plataformas. No Mercado Livre foram cerca de 8 milhões de usuários que receberam o Auxílio Brasil pelo Mercado Pago. E é um pouco da nossa missão também, não só essa parte que seria mais básica, mas também democratizar o que há de mais sofisticado. Hoje a gente pode, na plataforma, qualquer pessoa pode investir em criptomoedas a partir de R$1, né? Tem mais de 2 milhões de pessoas investindo já. A gente tem CDB, a gente tem a nossa moeda cripto, né? Que hoje está dentro do nosso programa de fidelidade. Então a ideia é que a pessoa não precisa ter aquela super análise de crédito como é num banco tradicional. Hoje, com 2 cliques, a pessoa conseguir um crédito de uma forma muito mais simples. Por quê? Porque nós temos as informações do ecossistema. Isso facilita muito você conhecer perfil de usuário. Então, quanto mais a gente entra nesse mercado, mais a gente vê o potencial para conseguir expandir. Quando a gente fala de mercado internacional, por exemplo, vendedores brasileiros exportando, a gente tem uma série de barreiras aí, aduanas, tarifárias e todo esse tipo de burocracia que acaba dificultando, né? Então a gente precisaria ter aí uma simplificação disso para conseguir viabilizar. Eu falo mais, por exemplo, a tributação hoje, o Simples Nacional é uma ferramenta de desenvolvimento e inclusão e recolhimento de tributos por esses pequenos e microempresários. É uma sistemática muito simples. Até uma das discussões hoje que está em Congresso é aumentar esse teto do Simples, e a gente é super favorável, porque você consegue deixar esses empreendedores aumentando, né, crescendo cada vez mais, e vamos deixar a complexidade para as grandes empresas, né? Vamos deixar os pequenos aí recolhendo de uma forma simples, pagando seu imposto todo mês. Acho que o país tem muito a ganhar com isso. O excesso de burocracia afasta, e aí que as pessoas querem sair desse mundo e ir para o dinheiro físico, né? Porque elas falam, vou pagar muito tributo, mas a nossa plataforma consegue provar que isso não é o que acontece. Em média, quem se formaliza no Mercado Livre, o vendedor acaba vendendo depois de um ano 140% a mais do que quando ele era informal. Então tem um jeito da gente viabilizar a formalização, profissionalização, sem medo no país. Acrescentando um pouco aqui do que o Ricardo trouxe para a gente, muito bem falado, é muito mais do que o que, mas o como, né? E aí, puxando um pouco a brasa aqui para nossa sardinha, como que é a experiência, mais uma vez, dessas pessoas nessa transação. Então, é notório que o Brasil é referência aí na questão financeira. Muito pouco tempo atrás, com fornecedores e parceiros nos Estados Unidos, é muito comum a pessoa, um prestador de serviço, recebe o pagamento na caixa do correio dele, na porta de casa, num cheque dentro do envelope. Isso estamos falando de 3, 4 anos atrás aqui, não é? Então, quando há algum tempo atrás se falava em chip em cartão, você deve muito bem ter acompanhado isso daí, lá nos Estados Unidos, muito era questionado, mas por quê? Para quê? Não basta a pessoa assinar ali e dizer. Então, isso aqui eu nem entraria nesse âmbito aqui, que o Brasil é de fato uma referência nesse sentido, mas muito mais, eu acho que é uma grande oportunidade de mostrarmos o como, né, a experiência. Eu vou trazer um case muito legal aí voltado para varejo e serviço financeiro,
de um serviço financeiro simples, né? Compra e consumo e pagamento, né? Num parque de entretenimento. E uma vez que a gente oferece uma experiência melhor ali, assim como é um Pix, né? O Pix ele facilita muito do lado da tecnologia, mas existe uma experiência ali de você ter que abrir o seu banco, colocar uma senha, comprovar, ou seja, você perde ali algum tempo, assim como você citou aí na China, paga-se muito hoje pelo aplicativo de conversa, né? Ele entra ali no WeChat e naquele momento sai o Pix dele ali para outra conta. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, ele tinha um modelo de consumo onde a pessoa tinha que ter um cartão de consumo ali, chegar, pedir, comprovar, autenticar, comprovar que ela é ela ali para poder consumir. E isso foi mudado através da tecnologia, né, utilizando alguns artifícios da tecnologia, como identificação facial e etc. Qual foi a primeira consequência disso aí? Primeiro mês de utilização, 23% de aumento de consumo. Essas pessoas não foram obrigadas a consumir mais, simplesmente ficou mais fácil, a experiência ficou melhor, as pessoas passaram a consumir mais. Em paralelo, isso foi dado para ali, vamos dizer assim, por trás das cortinas, né? Isso foi dado uma questão da redução de fraude também, uma vez que eu tenho ali a comprovação de que, de fato, isso protegeu o consumidor e a entidade que estava operando a venda ali. Então, é mais, no meu ponto de vista, mais o como isso é oferecido do que o que. Né? O que a gente já está mais do que escolado, já está muito mais claro aí de que, de fato, o Brasil é referência nisso aí. Boa. Pegando um pouco do gancho também, a gente vem trabalhando muito, não só nas facilidades de pagamento, como todo mundo já vem trabalhando, levando essa tecnologia para a mão das pessoas com o objetivo de facilitar a vida. A gente também oferece um portfólio de investimento de 1 a milhões de reais, que também já tem mais de 30% de pessoas que nunca pensaram em investir, conseguiu investir com um pouco, sentir um pouco desse caminho. A gente trabalha muito na construção de crédito, né? Então, aquela antiga avaliação que você manda toda a sua documentação, eles levam lá para o birô. Você tem 100 reais de crédito, a gente consegue construir por meio de investimento, por meio de compra. Então, hoje nós temos uma funcionalidade que a gente chama de super limite. Então, se você vai comprar um produto, falta pouco e você não tem limite, você pode acionar essa função que a gente rapidamente consegue entender você por todo o ecossistema e por meio de confiança e todo relacionamento, a gente já disponibiliza isso, que é um grande diferencial. A gente tem a nossa Global Account, que também tem o objetivo de levar para o latino-americano toda a funcionalidade que nós temos no Brasil, também para o mercado exterior, que a funcionalidade de Pix, de investimento, de cashback, de mais limite e facilitando quem tem no Brasil, familiares nos Estados Unidos e assim, também essa transição ajuda muito. Então, a gente está trabalhando muito para levar mais soluções para mais pessoas interligadas, tirando fricções que normalmente a gente tem no mercado tradicional. Então, a gente trabalha muito nessa forma de como me relacionar não só com para mas para família, né? Então, pensando sempre isso. Então, a gente entra com essas funções que vem dando bons resultados para a gente também. Acho só para complementar, você mencionou um pouco a expansão geográfica, né, das empresas nesse contexto, e definitivamente hoje é um pouco uma situação perde-perde, quando se vem de meio de pagamento e expansão de comércio, né? Por sorte, a gente ainda tem uma penetração muito baixa de e-commerce no Brasil, então só no Brasil a gente ainda pode crescer muito. Mas seja, né, no Rappi, como nas outras empresas globais de tecnologia que eu trabalhei antes, sempre era uma questão que gerava muita confusão, né? Que é tipo, no Brasil a gente tem uma questão de vouchers, né, que é específica para o Brasil. Temos o cartão de débito, que é outro trilho, que não é cartão de crédito, que nos Estados Unidos ninguém entende. No México tem OxxoPay, que é isso, menos ainda dá para explicar. E, de fato, não se vê um claro ganhador dessas ineficiências. Normalmente, quando a gente tem, no mundo que a gente vive hoje, de inovação tecnológica acelerada, quando existe uma situação onde ninguém ganha, alguém acha uma oportunidade de otimizar. Então, vale aí a esperança que, de fato, temos as soluções mais escaláveis no futuro. E como acho que todo mundo mencionou, com muitos bons exemplos do Brasil para seguir na região, principalmente, né? Acho que na América Latina, Estados Unidos tem um pouco o sistema seu, a Ásia é diferente, mas na América Latina, muita boa referência do Brasil a ser seguida. Legal.
Como bom, a gente está se aproximando aqui do final, queria ouvir de vocês aí uma mensagem final aí de um minuto e pouco, relacionado aí a essa inovação, né, a essa convergência cada vez mais aí centrada no cliente, mas levando em conta não o foco no cliente, mas o foco do cliente, né? De saber de fato o que o cliente gostaria, de ouvir o cliente, para que o varejo principalmente não seja visto como as instituições eram vistas antigamente, como empurrando o produto, venda casada, né? Uma mensagem final aí de vocês nesse sentido. Obrigado. Pô, como eu sou do jurídico, eu vou comentar aí a partir do jurídico, né, que quando deu tudo errado, chegou a ação judicial, a gente tem desenvolvido internamente, a gente tem uma bandeira de desjudicialização, mas mais do que isso, é o que a gente fala internamente, eu não quero ganhar o processo contra o nosso cliente, eu quero que ele continue sendo nosso cliente. Então a gente está desenvolvendo um sistema preditivo que vai analisar todos os dados públicos e que a gente tem internamente do perfil dos clientes e de tudo que dá errado. E a ideia é a gente conseguir se antecipar nas situações de estresse e mais graves em relação ao que o cliente está vivenciando. E aí poder atuar preventivamente, proativamente, para poder evitar esse desgaste que no fundo vai acabar numa ação judicial, né? Então, hoje esse é um projeto, a gente chama de Nostradamus, né? Porque o Nostradamus ele previa as tragédias, e para nós um cliente entrar com uma ação contra a gente é uma tragédia, mas ele não acertava 100%, então a gente também não tem a pretensão de acertar 100%, né? É um direcionamento, mas a ideia é ter isso sempre focando ali, a partir do que tudo que deu de errado, a gente extrair disso para poder mudar a experiência, mudar fluxos, mudar produtos, para conseguir fazer que os usuários acabem tendo aí um menor nível de atrito. A gente tem um dado interessante, só para acabar, que em 2008, a cada 100 mil transações na plataforma, a gente tinha 20 ações na justiça. Hoje, a cada 100 mil transações, a gente tem 2 ações na justiça. Você pegar o setor aéreo, a cada 100 mil transações, você tem 100 ações na justiça. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar e a gente tem atuado muito nesse foco de preventivo e com tecnologia para poder realmente prever essas situações e evitar a pior experiência possível para o usuário. Aí a gente acaba perdendo o cliente e não é por aí, né? Obrigado. Bom, obrigado aí, Fernanda, pelo painel. Assim, como já foi dito aqui, o caminho de transformação e de inovação é inevitável, né? O interessante é a percepção, né, dos dois lados, né, tanto das entidades quanto das pessoas físicas, justamente dessa necessidade da experiência, da melhor experiência. Uma vez que a pessoa, como foi dito aqui também inicialmente, a pessoa física, ela deixa de ser um número de uma conta bancária quando ela está transacionando com o banco e um número de uma pólice numa seguradora e por aí vai. Na verdade, uma única pessoa ali, é um único usuário que ele tem relacionamento em diversas jornadas no seu dia a dia com diversos players diferentes. Então, eu acho que 2 coisas foram muito interessantes nos últimos tempos. Uma delas a própria pandemia, né, trouxe uma percepção para as pessoas da adoção de tecnologias que antes se falava, por daqui a 10, 15 anos a gente vai estar usando isso daí, né? Home office é uma dessas coisas, né? Pô, a gente está daqui a 10, 15 anos isso vai ser uma realidade e de repente de um mês para o mês seguinte as pessoas se viram obrigadas ali a estar utilizando, assim como outras tecnologias, né? Tecnologias de sem contato, tecnologia, a própria biometria, reconhecimento facial e etc. Então, assim, eu acho que o meu último ponto aqui, a mensagem é que é um caminho inevitável, né? É uma questão de tempo e é uma questão de nos adaptarmos culturalmente a essa nova realidade. Bom, agradecer a participação de todo mundo, tá aqui aprendendo bastante também, isso é importante. O recado que a gente tem que deixar, e eu sigo muito isso, é que você tem que inovar a todo tempo. CPF por CPF, a gente tem alguns comportamentos padrões, mas quanto mais customizável, entendendo como você quer falar com esse cliente, ele é inevitável, mas nunca deixe de revisitar. Porque o que você fez ontem, talvez amanhã já não funcione, porque a gente está em constante evolução. Então a gente viu isso na logística, a gente viu isso nas operações, nada mais é como antigamente. Então tem que se mudar a todo momento para ganhar eficiência
e atender melhor a necessidade do próprio cliente. E a necessidade do cliente, ela é complexa, porque hoje ele quer de uma forma, amanhã ele quer de outra, e como a gente tem um objetivo de facilitar a vida do cliente, de melhorar a experiência do usuário, é também deixar ele mais disponível para ter os seus prazeres da vida. Então, como que a gente consegue, no meio do prazer da vida, facilitar aquele minuto que você perderia para pagar um boleto ou para entrar no supermercado ou qualquer coisa que você deixaria o seu momento prazeroso, como que você adentra nesse modelo para você colocar o seu produto da melhor forma, atendendo a necessidade desse cliente. Então, era isso que eu queria falar e agradecer novamente. Acho que o meu recado final para pensar, que acho que a gente viveu 2 momentos nos últimos anos, dizemos inovação no mercado como todo, principalmente na questão de consumo, né, varejo e também serviços financeiros. Acho que a gente teve o primeiro momento revolução, de quando todo mundo meio que virou religião colocar o cliente no centro, né, quando todo mundo virou obsessionado pelo cliente, etc. E nisso se criou muito valor para os clientes ficavam positivamente surpresos e devido a isso tivemos a revolução de muitos mercados, como de logística, de varejo, enfim, de e-commerce, que fez como que muitas empresas escalaram, enfim. Agora eu acho que já passamos pós-pandemia num segundo momento. E esse segundo momento é o momento onde o cliente entendeu que ele tem que estar no centro. Então ele não está mais nos agradecendo por isso. Pelo contrário, ele subiu a barra de expectativa enormemente. Então ele saiu já um pouco na frente, né? Já algumas coisas que eram uau antes, não só que não são uau, como as pequenas falhas que cada um de nós faz na operação, hoje já não são mais aceitáveis. Então, acho que hoje não estamos, né? Obviamente, quando olhamos 5 anos atrás, em comparação com 5 anos atrás, estamos num momento completamente diferente. Mas hoje não acho que o cliente está 100% satisfeito. Acho que todos nós aqui estamos devendo para o cliente hoje em relação a qual que é a expectativa e quanto ela mudou graças a esse primeiro momento que vivemos. Mas isso é ótimo, porque é assim que a gente continua inovando e assim que a gente continua melhorando tudo que a gente vem entregando. Então, acho que às vezes é um pouco frustrante, mas é o que nos leva para frente, como sempre. Legal. Pessoal, obrigado a todos. Obrigado ao pessoal também que nos assistiu aqui. E sucesso para todos aí nesse ano que vai ser pós-Copa, desafiador para todo mundo, né? Acho que a Copa também acaba delimitando aí o sucesso de muitos mercados e vamos torcer aí para que todos se saiam bem, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.